E aí pessoal, beleza? Vamos continuar aqui na nossa playlist, né? Próxima aula, na verdade essa aula, a quinta aula da nossa playlist. Nessa quinta aula, novamente, né? Só para lembrar quem está acompanhando o curso, que eu estou seguindo esse livro aqui, tá? Física Matemática do Bassalo, tá? Bassalo e Catani, beleza? E a gente vai seguir novamente até a parte 4. Fechou? Seguinte, aula de hoje vão ser outros tipos de EDOs de primeira ordem, tá? Lembrem que a gente está vendo EDOs de primeira ordem. Então, a gente vai ver outros tipos de EDOs de primeira ordem. Quais tipos? Exatas e separáveis. Equações diferenciais exatas e equações diferenciais separáveis. Perfeito? E a gente vai ver como é que funciona cada uma e como é que a gente resolve. Beleza? Então, vamos lá para a aula de fato. Vamos lá, então, começar a aula 5. Fechou? A gente vai ver aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai lidar, falando de equações separáveis e equações exatas, é a forma geral que elas apresentam. Elas vão apresentar o seguinte: diferenciais totais, tá? Com relação a duas variáveis independentes, x, nesse caso aqui x e y, e coeficientes também variáveis, só que agora esses coeficientes vão depender das variáveis x e y, tá? Não é agora por exemplo, um único coeficiente que depende de uma variável, tá? Vai ser um coeficiente que depende de duas variáveis agora. Perfeito? E aí a gente tem que tudo isso aqui vai ser igual a zero, tá? Perfeito? Consequentemente, a derivada da função solução, no caso de y, vai ser uma função que depende de duas variáveis também, tá bom? Essa condição aqui. Perfeito. Vamos lá agora para as, primeiramente, equações separáveis, né? Bom, para equações separáveis, basicamente o que a gente vai ter é esses coeficientes aqui, eles vão poder ser escritos em forma de produto, tá? Como assim? Eu vou poder escrever o coeficiente a de x, y, como produto entre dois coeficientes. Um coeficiente que dependa de x vezes um coeficiente que dependa de y. Basicamente isso que está aqui embaixo. Perfeito? Beleza. Vamos lá então. E aí o que eu posso fazer com essas equações separáveis, tá? Eu já deixei tudo escrito aqui, mas vou fazendo parte por parte, explicando passo a passo. O que aconteceu aqui? O coeficiente A maiúsculo, que dependia de x e y, eu transformei em um coeficiente A minúsculo de x vezes B de y. B minúsculo de y. Perfeito? E o coeficiente B de x e y, vou colocar assim para ficar melhor, né? A de x e y. Esse cara eu transformei nisso aqui e esse cara eu transformei nesse produto aqui, ó, um C de x e um D de y. Tudo isso igual a zero, perfeito. Bom, é o seguinte, para resolver uma equação desse tipo, a gente vai assumir que b de y e c de x sejam diferentes de zero. Perfeito? Isso tem que ser... a gente tem que impor isso. Por quê? Porque imagina que b de y é igual a zero e c de x é igual a zero. O que ia acontecer? Eu ia ter 0 mais 0 igual a 0. Beleza, mas isso não é uma equação diferencial e esse resultado trivial não me interessa, tá? Me interessa resolver a equação diferencial, perfeito? Então, a gente impõe que b de y e c de x sejam diferentes de zero, perfeito? E aí a gente multiplica toda essa equação aqui pelo fator 1 sobre bc, tá? Eu já não estou colocando mais y nem x, eu já não estou mais explicitando a dependência de variáveis, mas acho que já deu para perceber, beleza? Então a gente multiplica tudo isso por esse fator, tá? E aí você faz a distributiva, né? Você vai distribuir esse cara para cá e esse cara para cá e para cá. E aí você vai ver que isso vai ter algo dessa forma aqui, né? O B daqui vai cortar com B, vai sobrar só o C embaixo, e o C daqui vai cortar com o C daqui, esse C aqui com esse C e esse B com esse B,
e vai me sobrar só o B aqui embaixo, tá? E o D em cima, claro. E aqui do outro lado vai ficar 0 sobre BC, isso é 0. Então continua o zero normal aqui. Perfeito. E aí o que é que acontece? Você vai integrar, né? Para resolver você vai integrar. Quando você integra, você vai ter, em cada integral você vai ter duas constantes de integração. Perfeito? Só que são constantes arbitrárias, né? Lembrem lá da primeira aula, tá? Lá da primeira aula a gente falou dessas constantes arbitrárias. Você vai ter duas constantes arbitrárias. Como elas são arbitrárias, uma constante mais uma constante vai dar uma constante, tá? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que C mais C vai dar um outro C qualquer. Beleza? E aí, mas aí eu passo para o outro lado e não era para ser menos C? Era, mas se essa constante é arbitrária, independe do sinal dela, tá? Então, eu posso ter uma constante arbitrária que engloba esse sinal de menos. Eu posso ter uma constante arbitrária que ela é negativa e vai ficar menos C e vai dar positivo. E aí, para não ficar nessa discussão, eu coloco só C, beleza? Então, sim, passaria para cá menos C, mas como ela é arbitrária, devido a esse critério, eu posso colocar só C. Eu posso colocar só a constante C. Beleza? E aí, basicamente, você tem isso aqui, tá? Você tem essa condição aí. Se você for resolver, você vai ter que chegar no negócio mais ou menos assim. Perfeito? Só que aí, para não ficar, poxa, beleza, mas ainda não entendi como é que resolve. Vamos fazer o exemplo, tá? Vamos fazer o exemplo. Eu tenho aqui dois coeficientes que eles dependem de x e y, então eu tenho que desmembrar esses coeficientes e transformar num produto. Lembra de uma função que depende só de x e uma função que depende só de y. Como é que eu vou fazer isso aqui? Beleza. Aqui eu tiro esse x em evidência. E aqui eu tiro y em evidência. Fica 1 mais x dx é igual a 0. Pronto, olha. Transformei os coeficientes que dependiam de duas variáveis agora em produto entre dois coeficientes. Cada um depende de sua respectiva variável. Por exemplo, aqui eu tenho uma função f de x. Vamos dar nome aos bois, né? Aqui eu tenho f de x, que é igual a x. Depois eu tenho um g de y, que é igual a 1 menos y. Depois eu tenho um h de y, que é igual a y. E eu posso ter um j de x, que é igual a 1 mais x. E aí, como foi que eu reescrevi essa equação aqui de cima? Eu reescrevi ela assim, ó. F de x vezes g de y, dy, mais um h de y, j de x, dx igual a 0. Pronto, tá vendo? Olha, eu deixei na forma padrão, Isso aqui é só para vocês enxergarem. Quando estiverem resolvendo o exercício, não precisa fazer isso, tá? Não precisa identificar aqui e tal. Não. Chegou aqui, perfeito. Já identificou que está separado agora? Tranquilo. Não precisa fazer isso aqui que está de rosa, tá? Então, eu só estou escrevendo isso que está de rosa, que é para ficar mais didático, beleza? Vamos lá. Consegui separar, né? O que eu vou fazer? Vocês percebem que eu posso multiplicar essa expressão aí pelo fator 1 sobre x vezes y, tá? E aí, o que vai acontecer? Vou ter 1 sobre xy que multiplica tudo isso aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Multiplica tudo isso aí. Consequentemente, vai sobrar o que? Vai sobrar 1 menos y dy sobre y mais 1 mais x dx sobre x. Isso é igual a 0. Certo? Vai me sobrar isso aqui. Percebam que o que está na frente do dx agora só depende de x e o que está na frente do dy agora só depende de y. Beleza? Perfeito. O que eu faço agora? Você pode
integrar, né, assim do jeito que está e dizer que aqui tem uma constante. Ou você pode passar o dx por outro lado e resolver a integral. Não faz muita diferença não. Vamos fazer desse jeito aí, tá? Fazer assim, ó, 1 menos y sobre y dy é igual a menos 1 mais x dx sobre x. Perfeito. O que eu faço agora? Eu integro. Integra tudo isso aí. Tá? Você vai integrar isso que está aqui em cima. E você vai ter o quê? Integral disso aqui. Esse menos é como se fosse o menos 1, ele sai da integral, tá? Pode sair da integral. E como é que você resolver essas integrais aqui? Você pode desmembrar isso integrando aqui, tá? Por exemplo, aqui é a mesma coisa que 1 sobre y menos y sobre y vai dar 1 dy. E aqui é a mesma coisa que 1 sobre x mais x sobre x vai dar 1 dx. Perfeito. E agora vocês lembrem que a soma das integrais é a integral da soma, né? Então, isso aqui vai me dar a integral de 1 sobre y dy menos integral de dy é igual a menos... Lembrem, esse menos aqui ele vai distribuir para as integrais, tá? Então vai ficar menos integral de 1 sobre x dx menos a integral de dx. Perfeito? Vamos lá. Essas integrais aqui vocês já sabem resolver. Essa integral aqui vai dar ln de y menos ln de x menos x, tudo isso mais c. Perfeito? Beleza. A gente pode manipular essa expressão agora, tá? Para ficar assim, ó. ln, eu estou passando ln de x e menos y mais x, tudo isso igual a c. Bom, você pode manipular a expressão para ela ficar dessa forma. E aí lembrem que o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Então a soma dos logaritmos é o logaritmo de um produto, né? xy, certo? Aqui menos y mais x é igual a c. E aí pronto, está praticamente resolvida aqui a minha equação diferencial, que vai depender dessas duas variáveis, tá? X e y. Perfeito? Então a gente chega aqui na solução. Vamos lá, equações exatas. Bom, equações exatas, reparem aqui que elas têm aquela mesma forma de uma ideal separável, né? O coeficiente que depende de duas variáveis, diferencial total de x mais outro coeficiente, diferencial total de y, diferencial total não, diferencial, né? Igual a zero, tá? É a forma geral. E aí ela é exata se e somente se esta condição aqui acontece, tá? Se a derivada parcial do coeficiente m em relação a y é igual à derivada parcial do coeficiente n em relação a x, tá? Cara, é o seguinte, se você nunca vê derivadas parciais, não esquente a sua cabeça. Derivada parcial é basicamente se você tem uma função de duas variáveis, por exemplo, x... Opa! Calma. Se você tem uma função de duas variáveis, por exemplo, x quadrado y mais 4y ao cubo vezes x, e você toma a derivada parcial dessa função, por exemplo, f de x, eu tomo a derivada parcial dessa função em relação a y. O que vai acontecer? Você vai derivar y normal e você vai considerar x como se fosse uma constante, tá? Então, essa primeira que vai ficar derivada de y em relação a y, mais 4 derivada de y ao cubo em relação a y vezes x. Perfeito? Então você vai só ignorar, meio que ignorar, né, entre aspas, o x, e você vai derivar só o y normal e tratar o x como uma constante. Beleza? Então é basicamente isso que vai acontecer quando você tiver derivadas parciais. Perfeito? Fechou, vamos lá. Vamos lá. Bom, é uma equação dessa forma aí. Ela vai ser exata se somente se essa condição aqui for satisfeita.
E aí, se essa equação é satisfeita, então existe uma função φ de x, y, de duas variáveis, tal que isso aqui acontece. Bom, então, se essa condição aqui for satisfeita, existe uma função φ de x, y, tal que isso aqui acontece. Por que isso aqui acontece? Porque o diferencial desse φ vai ser zero, então isso vai implicar, você vai assumir que o diferencial dessa função vai ser zero, e consequentemente essa função é constante, né? Porque imagina um diferencial, ou seja, você dá um zoom nessa função bem pequeno e você vê que o comportamento dela permanece o mesmo. E você dá outro zoom e o comportamento é o mesmo. E outro zoom e o comportamento é o mesmo. Ou seja, não tem uma variação nessa função, então é uma função constante, tá? Lembrem que derivada é taxa de variação, é variação de uma função. Se essa função não varia, obviamente ela é constante. Perfeito? Então, você vai chegar nessa relação aqui, tá? Na verdade, vocês não precisam fazer isso aí para resolver. Eu estou só deduzindo o método. Beleza, então vamos lá. Você vai chegar nessa equação e aí para obter essa função φ de x, y, você toma a derivada total, o diferencial total, né, que vai ser o diferencial parcial, tá, em relação a x, dx, diferencial parcial em y, em relação em y, diferencial de y. E só que lembrem que a gente definiu isso aqui, ó, que esse diferencial dessa função, por ele ser igual a zero e por aqui ser zero, se isso é igual a zero, então eu posso dizer que isso é igual ao diferencial de uma função constante, tá? E aí, se a gente comparar essa relação com essa relação, a gente vai chegar nessa definição aqui, ó, tá? E aí, o que você pode fazer? Você vai integrar, integrando você vai obter a sua função e ela vai ter essa cara aqui, ela vai ter essa forma aqui, né? Lembre, você tem um diferencial de uma função. Se você quer achar ela, você tem que integrar, beleza? Então você integra essa expressão aqui de cima. Opa. Você integra essa expressão aqui em cima e vai sair isso aqui. Agora a gente não tem mais constantes de integração. Agora a gente tem funções de integração, beleza? Na variável que você não está integrando, ou seja, na variável constante, tá? Então você tem funções de integração agora, né? Já não são mais constantes. Também porque você está derivando parcialmente, tá? Beleza? Fechou. Você vai chegar nesse resultado aqui. Mas deve ter ficado meio estranho aqui. Pô, não entendi como. Mas vamos lá resolver um exemplo aqui na prática, tá? Pra gente ver como é que funciona. Beleza. Vamos aqui para o exercício. O exercício é resolver essa equação aqui, né? Usando o método que a gente viu agora. E aí, primeira coisa, não é assim de repente que você aplica esse método, tá? Não é, beleza, me ocorreu aplicar esse método, vou aplicar ele. Não. Você não pode aplicar ele em qualquer equação, só nas exatas. Para isso, você tem que verificar primeiro se essa equação ela é exata, tá? Lembrem que para ela ser exata, d de m em relação a y tem que ser igual a d de n em relação a x. É isso? Só para ter certeza. Só para ter certeza. Isso, olha. Derivada parcial de m em relação a y tem que ser igual a derivada parcial de n em relação a x. Bom, é sempre bom também a gente identificar quem é o m, tá? Nesse caso é 3x² y mais y sobre x. E quem é o n, que é x² mais ln de x, tá? E aí, o que a gente faz agora? A gente toma as derivadas, tá? Então, dm, dy é del, né? Del m, del y. Seguinte, vai ficar 3x², que é como se fosse uma constante. A derivada de y em relação a y é 1, mais 1 sobre x, que é como se fosse constante para o y, vezes derivada de y em relação a y, que dá 1 também. Perfeito. Agora vamos para a derivada de n em relação a y, que vai ser... Opa, em relação a y não, em relação a x, tá? X. Vamos lá, então vai ficar derivada de x² é 3x², mais a derivada do ln de x é 1 sobre x.
Olha aí. Essa equação aqui é exata ou não é, né? Isso aqui é igual isso aqui. Então, consequentemente, a equação é exata. Equação. Opa, aqui não tem esse acento aí, garoto. Equação que a gente acabou de ver é exata. Se a equação é exata, agora sim a gente pode resolver utilizando aquele método que a gente viu. Beleza? Equação exata, então vamos lá. Como é que eu resolvo agora de fato essa equação? Beleza. Só voltando aqui no método, reparem uma coisa, tá? Que se você comparar, só para esclarecer, se você comparar e igualar, né, isso aqui, é o seguinte, vocês vão ver que del φ, del x equivale ou igual a m, tá? E del φ, del y equivale a igual a n de x, y, tá? E aí, justamente, olha, você tem isso aqui, m del x, e você tem isso aqui, n del y. E aí quando você integra, del φ, integral de m del x, vai aparecer uma função constante. Uma função constante não, uma função de integração na outra variável, tá? Consequentemente, quando eu integro aqui, eu vou ter integral de n del y mais a função x. Então eu vou ter um φ que é igual a integral de m del x mais um f de y. E eu vou ter um φ que é integral de n del y mais gx. Por que isso virou isso? Porque se eu estou integrando um diferencial de φ, eu vou ter o próprio φ, que é a minha função no caso. Só que essa função aqui é a mesma função que essa, então por isso que eu posso escrever φ igual a... Só para não copiar de novo, né? Eu posso escrever isso aqui, ó. E isso aqui é igual a isso aqui, tá? Eu posso escrever isso. Que é justamente, eu estou basicamente esclarecendo as contas do que a gente fez bem aqui, ó. Eu estou fazendo o que era para eu ter feito, né? Desse passo até esse aqui. Então, é assim que a gente chega aí, perfeito? Então, nesse caso aqui, lembrem, del φ, del x é o m, e del φ, del y é o n, perfeito? Só que vamos lá, né? Del φ, já vou colocar direto, tá? O φ, nesse primeiro caso aqui, φ de xy vai ser igual a integral em m de um diferencial de x mais uma função em y, perfeito? E a gente vai ter também que a integral em n del y mais uma função g de x, tá? Perfeito. Só que quem é m? Quem é m? M é 3x ao quadrado y mais, vamos lembrar, quem é m? Y sobre x. Y sobre x em x mais fy. Isso é igual a integral em n. Quem é n? N é x ao cubo mais ln de x, tá? Del y mais uma g de x, perfeito? O que a gente faz agora? A gente resolve essas integrais, tá? Assim como você derivou parcialmente, se você tem um diferencial parcial aqui, na hora de integrar, você vai integrar só em relação a x. Você não vai integrar em relação a y, tá? Você, no caso, você vai considerar como se y fosse uma constante, quando você estiver integrando, tá? Então, como é que vai ficar
como vai ficar esse cálculo aqui? Vai ficar assim, ó. Essa primeira integral aqui, a integral da soma é a soma das integrais. Então vai ficar 3y, né? Já é constante, sai da primeira integral, vai ficar x ao cubo sobre 3, mais a outra integral em x vai ser ln de x mais f de y, tá? E essa outra integral aqui, né? Lembrando que eu posso fazer a distributiva da integral. Essa integral vai ser, lembrando que eu estou integrando em y, tá? Então, essa integral vai ser x ao cubo y mais ln de x vezes y, tá? Ln de x vezes y mais g de x. Perfeito? E aí, percebam o seguinte. Essas funções, assim como o esperado, né, justamente o que era de se esperar, elas têm a mesma cara. Perfeito? Tem a mesma cara. Por que tem a mesma cara? Porque é a mesma função, né? Lembrem, é a mesma função. Tem essa igualdade aqui, né? Isso que ela significa, aliás. ln de x mais uma g de x. Perfeito? Consequentemente, cara, o que você pode dizer que é dessa igualdade? Você pode dizer que f de y é igual a g de x. Só que se de um lado eu tenho uma função que depende de y de uma variável e do outro lado eu tenho uma função que depende de x de outra variável, isso aqui, essa igualdade só é verdade quando essas funções assumirem valor constante. Então essas funções são funções constantes, tá? Ou seja, f de y é igual a g de x, isso é igual a uma constante. Fechou. Beleza. O que a gente fez aqui? A gente achou φ de xy, tá? E a gente viu que ela tem esta carinha aqui, mais um c, né? A gente achou φ de y. Achamos a resposta do problema? Não, né? Essa aqui não é a resposta do problema, essa aqui é só a função que a gente utilizou para encontrar todo esse passo a passo. Como assim a gente não achou a solução do problema? Lembrando que, qual é o problema? O problema é 3x² y mais y sobre x dx mais x ao cubo mais ln de x dy, tudo isso igual a zero. Só que lembrem que a gente colocou aqui que o zero ele também é o dφ. E aí o dφ, consequentemente, vai ser o d o quê? D tudo isso aqui, ó. Vai ser o diferencial de tudo isso aqui. Mais y ln de x mais c. Fechou? Beleza? Agora a gente tem que resolver isso aqui que parece ser complicado, mas não é tanto assim não, tá bom? Tá, vamos lá. E o que a gente vai fazer com isso daqui, né? Parece difícil, mas não é. A gente vai só integrar, beleza? Só integrar. Integra aqui, integra aqui. Beleza. Então, quando eu for integrar isso aqui, se eu estou com diferencial em x, eu só vou integrar em x, ou seja, y é constante. Aqui no diferencial em y, eu só vou integrar em y, ou seja, o x vai ser constante. E aqui, se eu estou integrando o diferencial de tudo isso, vai dar tudo isso, né? Se eu tenho integral de um dA, por exemplo, vai dar o próprio A. Então, beleza. Vamos lá. Isso aqui vai ficar assim. 3x ao cubo sobre 3y mais y ln de x mais x ao cubo y mais ln de x, y, tudo isso é igual a x ao cubo y mais y ln de x mais c. Perfeito? Bom,
que vai acontecer aqui? Esse cara vai embora com esse cara, e aí você vai ter x ao cubo, y mais y, ln de x mais x ao cubo, y mais ln de x, y. Tudo isso é igual a x ao cubo, y mais y, ln de x mais c. Ufa, tudo isso, né? E aí, olha, se vocês perceberem, isso aqui é igual a isso aqui, tá? Então, eu posso anular tudo isso aqui com um desses aqui. Vai me sobrar, então, que x ao cubo, y, mais ln de x, y, tudo isso é igual a c. Pronto. Achamos a nossa solução. Solução final da equação diferencial exata, tá? Fechou? Lembrem que na primeira aula a gente colocou que a solução de uma equação diferencial de primeira ordem, que é o caso, ela pode ser dada dessa maneira aqui, né? Uma função que depende das constantes e depende das variáveis x e y. Perfeito? E assim nós chegamos na solução final da equação diferencial, aplicando o método. Primeiramente a gente verifica se ela é uma equação diferencial exata, em seguida a gente aplica todo esse método aqui, que eu espero que tenha ficado claro, tá? E a primeira que a gente viu, equações separáveis, é mais simples, né? É mais fácil, não é tão complicado, tá? Beleza? Espero que vocês tenham curtido a aula. Fiquem ligados na próxima aula, a gente vai continuar ainda. Tem muita aula para rolar nessa playlist. E obrigado por assistir, viu?